né? Eu acho que quando a gente se propõe a sair da nossa casa com o coração aberto, que é um dos temas centrais daquilo que a gente vai falar hoje, né? O Senhor, Ele faz porque Ele quer fazer. Ele diz, eu estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Então, Ele é desejoso por se relacionar conosco e nós precisamos abrir mais espaços, né, do nosso coração, porque às vezes a gente abre só a sala, aí a gente recebe Jesus lá na sala, onde está tudo bonitinho e organizado, igual quando você recebe a visita lá na sua casa, né? Quem não tem a gavetinha da bagunça, né? Quem não tem aquele quarto, né, que você fala que ninguém pode entrar, pelo amor de Deus. Aquele lado do guarda-roupa que você abre e cai tudo. Você soca, enfia de novo. E assim, ninguém pode ver isso, né? Mas Jesus quer entrar nesses lugares, né? Ele não quer ficar só na sala, né? Ele quer entrar exatamente nesses lugares, nos porões escuros da nossa alma, nos lugares que nem nós queremos acessar. Não é gostoso, não é fácil, mas com certeza é esse o caminho para que nós possamos ser libertas, para que possamos usufruir de tudo que a cruz realmente ela significa e ela proporciona para nós, né? Eu acho que a cruz de Cristo proporciona tantas coisas que nós, como cristãs, não nos damos conta e não usufruímos. A gente fica somente naquela coisa do, eu aceitei Jesus, eu venho à igreja e ponto, né? Cumpro o meu papel, o meu ritual religioso, sem realmente deixar de viver e de experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Como a pastora Gelma falou, da maneira como Deus tem para cada uma, né? Daquilo que Deus escreveu para a sua história, ok? Bom, quem ainda aqui não me conhece, tá? Meu nome é Roberta Sara. E a gente, quando se define, é sempre importante a gente falar aquilo que a gente é e não o que a gente faz, né? E isso foi algo que eu tive que aprender. Durante toda a minha vida, eu acreditava que o fazer é o que me trazia valor. E a gente faz e faz e faz, e as pessoas não reconhecem. A gente também acaba não reconhecendo, né, o que a gente faz, no sentido de algo estar bom. O fazer também nos torna pessoas religiosas, porque a gente acha, então eu tenho que ler tanto capítulo da Bíblia, eu tenho que jejuar tantas vezes, eu tenho que orar ajoelhada, tantas vezes eu tenho que fazer para Deus me aceitar. E a verdade é que Deus já te aceitou, Deus já te escolheu antes mesmo de você vir à terra, porque você primeiro é um espírito, para depois você habitar no corpo e possuir uma alma. Então Deus soprou esse espírito, essa personalidade, né, essa identidade que Deus colocou aí em você, já foi desenhado no céu, né? Efésios 1 vai dizer que Deus ele já nos criou, ele já planejou antes da formação do mundo. Então você imagina isso, né? Dele imaginar você e desenhar você antes mesmo que o mundo viesse a existir. Mas nós precisamos passar a acreditar nessas verdades, né? Então eu acho que a gente tem que se definir como que a gente é filha. É isso que eu digo, eu sou uma filha amada de um pai apaixonado, né? Então quando você entende isso, que você é uma filha amada de um pai apaixonado, né? Nada te derruba, porque por mais que você tenha problemas, dificuldades, tristezas, dias maus, sim, porque teremos, mas você não vai permitir que aquilo acabe com a sua vida, acabe com o seu propósito, acabe com o seu caminhar, porque você sabe quem você é e para onde você está indo. Aliás, quando você sabe quem você é, até o que você faz torna mais sentido. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu sei quem eu sou. E naquilo que eu sei quem eu sou, eu sei o que está proposto e desenhado para mim. Então, existe uma diferença muito grande, né, quando a gente sabe quem a gente é. Bom, depois disso, depois que eu entendi quem eu era, eu acho que Deus me permitiu, então, fazer. Então, o que eu contribuo, tá? Lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, é robertasara.escritora. Vocês vão encontrar sempre textos, séries, vídeos. Lá no canal no YouTube, é só digitar Roberta Sara. Toda semana eu compartilho lá vídeos gratuitos, tanto vídeos curtinhos para te abençoar na vida emocional, juntamente com os princípios espirituais. O foco do meu trabalho é no emocional. Então, você vai ouvir eu falando muito... Obrigada. Você vai ouvir... Ficou até mais bonita a minha voz, né? O rosa, né? Porque o rosa combina, né? Estava dando um eco assim, ficou até bonito. Você vai ouvir eu falar muito sobre isso. Mente humana, comportamento humano e emoções. Porque, gente, se você parar para pensar, enquanto você está acordada, é isso que te define, né? É como você se comporta, como você pensa, como você reage diante da vida, dos seus relacionamentos.
Então, por isso que a gente não pode negligenciar essa parte, mas sempre trazendo à luz da Bíblia aquilo que Jesus nos ensina a respeito disso, né? Então, vocês podem entrar nas redes sociais, acompanhar o trabalho, ok? Eu também tenho 5 livros escritos, tá? Que acho que quem já chegou deu uma olhada por ali fora. O primeiro é o Saradas para Sarar, onde eu conto a minha história, o meu testemunho de vida, tá? Desde o meu nascimento, todo o processo que eu vivi, que eu passei, inclusive como foi o meu processo de cura em detalhes. Hoje, obviamente, que eu não vou conseguir trazer tudo aqui, porque é muita coisa e o tempo também não permite, mas está lá o livro para vocês terem conhecimento. E os outros livros, eles tratam de comportamento, tratam de vício da rejeição, tá? Outros vícios que a gente tem, então, desconstruindo o meu eu, ciclos emocionais viciantes, tempo de crescimento e mais forte que sua dor. Depois vocês olham lá, dá uma lidinha atrás, mas são livros práticos, objetivos, sempre com o que eu vou fazer com isso. Porque não adianta eu ler um livro, é mesmo, eu descobri que eu tenho esse problema, tá, mas como que eu resolvo? Eu sou prática. Eu ajudo você a identificar o problema e é como sair dele, porque eu também preciso saber como que eu vou sair disso, né? Então, tá lá, tá, gente? Para depois vocês também serem abençoados através disso. Vamos para aquilo que queima no nosso coração, que é a palavra de Deus, né? E vou pedir para vocês abrirem, porque eu peguei várias passagens bíblicas, tá? Então, se vocês estiverem anotando, por gentileza, aí vocês podem marcar para meditar depois, porque eu quero passear bastante com vocês aqui em algumas passagens para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Bom, tá aqui, né? A chave está com você. Acho que isso já é, assim, tipo, uma resposta. Porque nós buscamos respostas, não é verdade? Nós estamos em busca de respostas. Mas como que eu resolvo esse problema? Como que eu saio dessa situação? Como que eu faço tal coisa? E a gente sempre pensa que, muitas vezes, é o outro quem vai nos dar a resposta. Só que o outro, na verdade, ele é parte importante no processo, sim. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Ele é parte importante no processo, mas não é ele que te dá a resposta. Porque as respostas estão dentro de você. As chaves estão dentro de você. Só que, muitas vezes, está perdido ali. Você não consegue saber qual que é o segredo de uma chave da outra. Eu me lembro de uma visão que eu tive no ano de 2019. Eu já vinha num processo de cura emocional aí 7 anos. E foi muito claro quando eu vivi uma experiência no meu profundo, no secreto com Deus, e Deus me fez ver como se fosse assim uma penitenciária. Talvez quem nunca foi pôde ver em filmes, em seriados, em alguma coisa. Eu já tive, né, a triste experiência de frequentar por um tempo. Minha mãe se relacionou com um homem que ele era preso e ela me levava lá. E aí eu vi muito claro, assim, nessa visão, como se eu estivesse dentro de uma cela quando o processo de cura começou na minha vida. E aí eu estava dentro daquela cela com um molho de chaves nas mãos. Ou seja, as chaves estavam nas minhas mãos. Só que eu não sabia qual chave abria aquela cela. Porque eram muitas chaves. E eu acho que ao longo da vida, né, de uma maneira assim ilustrativa, né, eu estou falando aqui para vocês compreenderem isso. Eu acho que ao longo da vida é isso que a gente faz, a gente vai tentando. Essa, não, essa, não. Só que, às vezes, quando a gente está num processo de mudança, de cura, de crescimento, a gente tem essa sabedoria de falar, eu acho que não é essa, eu vou tentar outra. Ou seja, o que isso quer dizer de uma maneira prática? Esse comportamento não deu certo, eu vou tentar de uma outra maneira. Falar dessa forma com o meu filho não resolveu. Forçar ele a ir à igreja não resolveu, pelo contrário, está afastando ele. Então, essa chave não é para aqui. Essa chave não me dá acesso a isso, eu preciso tentar outra chave. E até que você vai encontrar ali, de alguma forma, naquele molho, a chave específica que abre aquela porta específica. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Ok. E aí, só que isso quando a gente está num processo de buscar conhecer. Quando a gente não está, como eu estive durante 31 anos da minha vida, distante desses conhecimentos que eu vou trazer para vocês, distante, para mim era ir à igreja, bater o cartão, dar o meu dízimo, eu servia no ministério infantil, eu fazia alguma coisa, mas não por prazer ao chamado, à paixão, mas como tipo assim, um peso, como se eu tivesse que fazer aquilo para Deus me aceitar. Então, existe uma diferença nisso, né? Então, eu vivi muitos anos ali,
sem buscar nenhuma transformação. Aliás, sempre culpando o outro pela minha triste história de vida. Sempre culpando o outro pelas dificuldades que eu enfrentava. Né? Querendo separar do meu marido porque achava que o problema era ele, era o temperamento dele, porque a culpa era da minha mãe, porque a culpa era do meu pai que me abandonou, porque a culpa era daqueles homens que abusaram de mim. Então, assim, todo mundo era culpado, menos eu. Eu não assumia as responsabilidades que eu precisava diante da vida também, né? A gente vai chegar nisso. Só que o que acontece? Quando você não tem o conhecimento, você fica com aquela chave e aí você fica tentando aquela, porque você tem muitas vezes aquele comportamento que a Bíblia descreve como povo obstinado. A Bíblia vai dizer a respeito do povo de Israel, Deus fala que é um povo obstinado e de coração duro. Então, muitas vezes, quando a gente não está com um coração aberto, maleável, um coração quebrantado, ensinável, a gente não permite Deus quebrar, porque dói a quebra, dói entrar num processo da aularia, detona a gente assim, sabe, leva a gente ao chão mesmo, porque é nesse lugar que muitas vezes nós precisamos estar para realmente Deus conseguir falar, agora eu posso me mover, porque você toma a frente de tudo, fala tudo, faz tudo, vai, faz e acontece, e eu não tenho espaço. Depois a gente culpa Deus ou o diabo, né? Sendo que a gente tomou a iniciativa de fazer sem nem consultar a Deus. Então, durante muito tempo, eu vivia obstinada, tentando fazer aquilo dar certo do meu jeito. Então, é como se eu tivesse com uma chave apenas e falando, não, essa chave tem que entrar. Já viu aquela coisa que você fala assim, não, tem que entrar, tem que caber, né? Você fala da roupa, 38, não, essa saia tem que caber, essa saia 38, um dia já serviu em mim. Ô, mulher, vou cantar aquele hino para você, de mulher para mulher, supera. Vocês estão crentes não, né? Vocês ouvem música do mundo, né? Piadas à parte, gente, eu nem gosto de sertanejo, tá? É porque é uma piadinha só para dar uma animadinha. Mas tudo bem para quem gosta, contanto que isso não te desperte coisas. É o que a gente estava vindo falando no carro até, o irmão até perguntou, né? Você acha que é errado ou pecado ouvir música secular? Eu falei assim, olha, eu vou falar de duas formas, tanto pela psicologia como através da Bíblia. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E na psicologia a gente aprende o seguinte, gente, tudo é estímulo. Tudo que você vê, sente e ouve é estímulo. Então, se você ouve uma música e para onde aquilo te remete, o que aquilo desperta em você, se vai levar você a ter pensamentos que vão contra a palavra, não ouça. Não ouça. Se ouvir uma música vai te fazer pecar, se assistir uma novela vai te fazer olhar para o seu marido e falar, essa barriga, aquele cara com aquele tanquinho. Se você vai sair na rua, vai olhar um cara e vai desejar, e vai comparar com o seu marido, não assista. Jesus diz o quê? Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Então, a verdade é que você é quem precisa buscar autoconhecimento suficiente para saber até onde você pode ir, não. Porque Jesus dá o livre-arbítrio. Gente, se Deus não desse o livre-arbítrio, na hora que Eva estava ali pegando aquele fruto, Deus ia falar, Eva, minha filha, você se esqueceu, minha querida? Deixa eu te lembrar. Essa não pode. Deus não ia fazer isso? Como nós fazemos muitas vezes com nossos filhos? Não, põe a mão aí. Não pode. Mas Deus já tinha dado uma orientação. E Ele deu o livre-arbítrio. O que é isso? O poder de escolha. Lá em Deuteronômio vai dizer, eis que coloco diante de você a vida e a morte. Você escolhe. Só que aí Deus ainda dá resposta, gente. Ele dá deixa. Escolhe, pois, a vida. E o que é a vida? Aí a gente vai lá para a passagem onde Jesus fala, o caminho da vida é largo ou estreito? Estreito. E ele ainda fala, poucos a encontram. Porque Jesus está falando de qual vida? Dessa vida abundante. Porque para viver essa vida abundante, você tem que se livrar de mágoa, tem que se livrar de rancor, tem que se livrar de ressentimento, tem que se livrar de inveja, tem que se livrar, sabe, da maldade do coração, dos temperamentos que muitas vezes vêm, que te coloca numa condição que fala, isso aqui não está parecido com Cristo. E não é fácil, gente, nem para você e nem para mim. Cada um tem as suas fragilidades emocionais, as suas fragilidades do seu próprio temperamento. Cada um tem as suas próprias paixões que precisa lutar contra. Eu tenho as minhas, gente. Não pense que eu não tenho, eu tenho as minhas. Mas o autoconhecimento me faz pensar, opa, aqui, ó, isso aqui está batendo na porta. Ô, Jesus, garra aqui comigo, Jesus, me ajuda a vencer isso aqui. Me ajuda a vencer. Então, você vai desenvolvendo também o autocontrole, que é, inclusive, o cerne de tudo aquilo que o fruto do Espírito representa para nós.
Todas aquelas virtudes descritas ali, as 9 virtudes que descrevem o fruto do Espírito Santo, quer dizer sobre autocontrole. Quer dizer sobre nós termos paz. Paz é o quê, gente? É a ausência de confusão, de perturbação. Isso vem do quê? Do autocontrole. Eu vou decidir ter paz. Não é assim, tá tudo à minha volta, sabe? Tipo, acontecendo uma tempestade. Eu vou decidir ter paz. Não é fácil, porque não é só da boca para fora, mas o falar também ajuda. Porque você vai declarar a palavra de Deus. Está vivendo uma luta, está vivendo tempestade, está vivendo coisas assim que, sabe, que está te levando. Vai para Salmos. Vai, sabe, para a palavra que vai trazer uma força para você. Um fôlego de vida. E você declara essa palavra. Você tem que lutar contra os maus pensamentos, você tem que lutar contra aquilo que vem para te destruir. Então, é a sua função isso. E nós só conseguimos fazer isso, gente, quando nós estamos firmados em Deus. Não apenas na instituição, igreja, o local que se faz necessário. Este local é extremamente necessário para que você possa estar aqui, para que você receba o alimento, para que você esteja num ambiente que te proporciona cura, transformação. Enfim, estar com irmãs, sabe, é muito bom. Mas o que vai realmente gerar transformação no seu caráter é lá o teu secreto. Aquilo que você vive lá na maior parte do tempo da sua vida, que é na sua casa, no seu trabalho, não dentro da igreja. Porque é fácil ser crente na igreja, gente. Levantar a mão, dar glória, ainda mais você está com a unha feita, aí que você quer mesmo. Para as irmãs ver, ficar com inveja. Né? Abafa e você não fez, você não nem glorifica a Deus com a mão, né? Porque você vê que às vezes tem a ver com você, tem a ver, né, com o seu ego, do que com, de fato, o que você quer expressar. Agora lá em casa, não. Lá em casa, minha filha, você põe louvor, você arrebenta, põe Cassiane, vai que vai com tudo. Não é gostoso? Né? A gente pode ali, tem essa liberdade também em Deus, nós precisamos. E às vezes você mora numa casa, num apartamento, um lugar que não dá para você fazer muito isso. Então, a igreja também se torna esse lugar que você pode cantar alto, que você pode... sabe? Então, casa, vida íntima com Deus, na sua casa, dia a dia, na sua vida fora de igreja, junto com a igreja física. Isso é um casamento, é uma coisa que anda junta. Não é só servir a Deus quando eu venho à igreja, só buscar a Deus quando eu venho à igreja. É isso que muitas vezes a gente faz. É como se a gente viesse e, tchau, Jesus, beijo, fui, você deixa Jesus aqui. Você sai como se você esquecesse que Ele está dentro de você. Que aqui você se controla. Mas tem gente que, dentro da igreja, não fala palavrão, mas fora, meu Deus do céu. O filho, coitado, é xingado de tudo quanto é nome. Aí é aquela história, né? Que a mãe, na igreja, trata o filho com uma beleza. Oh, meu querido, mas não faz isso, meu amor. Em casa, vem aqui, seu moleque desgraçado. É assim, gente, quantas não fazem? Não é? Deus sabe. Só você e Deus sabe, né? Mas assim, a base do que a gente vai falar hoje e amanhã está dentro de Mateus 22, para quem for anotar, Mateus 22, 37 e 40. Que diz assim, ó, eu vou ler na versão NVI, tá? Que é a nova versão internacional. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? A gente conhece, todo mundo que está aqui possivelmente já ouviu esse versículo em algum momento, né? Gente, a gente vai falar então sobre 3 chaves, tá? Que é o tripé da nossa vida terrena. Este versículos, ele nos mostra o tripé. O que é o tripé? São as 3 coisas que sustentam a nossa vida. Que a gente vai ter que, para ter uma vida assertiva, uma vida abundante, a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que viver isso. E a primeira coisa que o versículo fala é amar a Deus de todo o teu coração. Achei lindo, porque Jesus não falou só amar a Deus. Ele poderia falar, em primeiro lugar, você ama a Deus. Depois você ama as pessoas e depois você. Da mesma forma. Não, ele falou, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso já fala muito, por quê? O que quer dizer entendimento? Tipo, tudo que eu fizer, eu quero fazer para que agrade o Senhor.
Quando eu tenho essa consciência de que tudo que eu quero fazer na minha vida é para agradar a Deus, com certeza eu vou errar muito menos. E quando eu errar, eu vou já me consertar. Por quê? Porque, isso eu sei que não agrada a Deus. Então, de todo o meu entendimento, eu quero amar a Deus. Com toda a força do meu ser, eu quero amar a Deus. Então, eu acordo de manhã e eu não estou afim mesmo de orar e ler Bíblia. Porque, gente, dificilmente você acorda 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e você pensa, ai, gente, que vontade de ler a Bíblia. Você acorda, você com aquela vontade de ler a Bíblia. Não. Você quer comer um pão na chapa, não sei como é aqui, né? Mas lá a gente pega o pão requentado, joga na chapa com manteiga, assim, ó, delícia, né? Você quer comer, você quer tomar seu café, você já acorda às vezes reclamando, murmurando, tem que trabalhar e que não sei o quê. E, na verdade, você deixou de separar a primícia do seu dia. Como diz Jesus, né? Primeiro lugar, ou seja, o seu primeiro lugar é no seu coração e nas suas ações. Porque não adianta eu falar, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Me conta como é seu dia. O que você faz na primeira hora do dia? Eu preciso ver as notícias do Instagram, né? É notícia, né? A roupa nova que a irmã comprou, para onde a outra foi, o que ela está fazendo, o que está acontecendo, né, gente? Eu não posso ficar de fora. Preciso ver o que o grupo postou, preciso ver que não sei o quê. E aí você enche a sua cabeça logo cedo com estímulos, porque tudo isso são estímulos. E aí aquela história, eu não ouço música do mundo, mas eu vou no Instagram daquela mulher que está sempre bem vestida, maquiada, porque eu preciso ter minha dose de inveja diária. Eu não sei o que desperta a inveja em você, mas aí você sobe num salto toda crentona, dizendo, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu não ouço música do mundo, eu não vou para balada, mas você se alimenta de outros estímulos que te fazem pecar. Então, essa é a verdade, que muitas vezes a gente adora falar do mundão, mas a gente não olha para o nosso umbigo. E o processo de cura começa assim, gente, de uma forma, eu preciso ver o que de verdade eu sou. E é tão curioso isso, porque à medida em que eu vejo o que eu sou, eu vejo que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu falo, não está batendo a conta. Por quê? Porque a gente ama quando o outro é bom. Se o outro é ruim com a gente fala, excluí, bloqueei, já era, não quero mais saber dessa pessoa. Agora, Jesus fala, tu é bicho ruim, mas eu gosto de ti. Eu amo você, e é você que eu escolhi, e eu vou te transformar, e você vai refletir a minha glória. Gente, o que é isso? Se não amor. Quando alguém discorda da gente, a gente já deixa a pessoa de lado. Quando alguém discorda de uma opinião, você já não quer mais falar com a pessoa. Agora imagina Jesus, imagina Deus, o nosso Pai. Vê que a gente está indo por uns caminhos tortinhos e ele falou, minha filha, mas eu te amo tanto. Vem para perto de mim. Vem aqui no meu colo. Senta um pouquinho aqui. Deixa eu falar umas coisinhas para você em amor, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Só o Espírito Santo convence. Não adianta, gente. É o que está lá na Bíblia. Que só o Espírito Santo convence da justiça, do juízo, do pecado. Gente, é só Ele. Para de tentar convencer seu marido a vir para a igreja. Você se torna chata. Para de tentar convencer seu filho que aquele caminho lá é do inferno. O Espírito Santo convence. Se o seu filho está lá nas drogas, se o seu filho está fora dos caminhos do Senhor, sabe qual é a melhor oração que você pode fazer para ele? Senhor, que ele encontre o teu amor de tal maneira que esse amor seja tão grande, tão abundante, que eu creio que o Senhor tem por ele, que ele se sinta constrangido de querer estar na tua presença. É a melhor oração que você pode fazer pelo teu filho. Porque quando a gente sente o amor de Deus, quando a gente consegue sentir o amor de Deus, gente, você quer ir para qualquer igreja. Você quer até para umas igrejas que parece que não é igreja. Você fica assim, sabe, com aquela paixão, com aquele desejo, com aquela loucura, tipo assim, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Então, assim, ore para que o seu filho queira Deus, deseje Deus e ele encontre o amor de Deus de alguma forma. Porque quando a gente encontra esse amor, gente, o próprio Espírito Santo vai fazendo a obra. Ele próprio vai colocando em nós o desejo da mudança. Aí, claro, depende de nós. Né? Ore pelo seu filho também para que Deus possa fazer ele forte onde ele é fraco. Em vez de você ficar acusando, apontando, tanto o marido como o filho, fala para Deus fazer ele forte onde ele é fraco.
Muitas vezes a gente erra com as nossas palavras e continua perpetuando aquilo que está acontecendo lá em casa. E aí, gente, é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse amor de Deus. E amanhã a gente vai falar sobre a segunda chave, que é a nossa vida com o outro. Como Jesus diz, o amor ao outro. E depois a gente vai falar o amor a nós mesmos. Porque, sim, é necessário que nós nos amemos. Muitas vezes a gente fica com essa coisa de que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Sim, no sentido do ego. Ego é diferente de você, tá? Ego é uma estrutura que existe em você, que muitas vezes você precisa, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes você precisa aprender a domar, tá? Porque isso vem realmente de uma coisa satânica. Nós sabemos a história, né? Muitas vezes do que aconteceu ali, e como Satanás quis ser como Deus, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, existe uma porção também egóica em nós, que muitas vezes quer ser melhor que o outro, que quer isso, que quer aquilo, e é isso, muitas vezes, que nos leva para o buraco. Só que quando a gente se ama e se valoriza, eu vou esperar menos do outro, eu vou depender menos do outro, eu vou me frustrar muito menos, eu vou julgar menos o outro. Então, a gente vai permear sobre esses princípios. Então, a primeira chave é você e Deus. E para você acessar a Deus, depende só de quem? Só de você. Por isso que a chave está na sua mão. Para você se relacionar melhor com as pessoas, depende só de quem? De você. Não, mas você não sabe como é fulana. Ela é da treva, aquela mulher perturbada. Ela vem e ela faz o não sei o quê. Ela pode fazer o que for. Mas se você tiver autocontrole, você não vai permitir que o pior daquela pessoa desperte o pior em você. Então, tá com você a chave também. Amor próprio. Ninguém me ama, ninguém faz nada por mim. Você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se cuidar. Você tem que aprender a olhar para você e se valorizar e se reconhecer. A chave também está com você. Então, realmente, os 3 pontos que a gente vai falar é com você, não é com o outro. A responsabilidade não é do outro. E aí eu quero correr por alguns versículos aqui direto, tá? Para a gente partir aqui para a parte final do que eu vou trazer. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim, olha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Gente, esse versículo foi um dos primeiros versículos que Deus saltou ao meu coração no início do meu processo de cura. Deus me levou para esses versículos aqui e falou aqui, ó, aqui está descrito um processo de cura. Ai, como que eu vou ser curada do meu passado? Ai, fala para mim, me dá uma dica. Ó, tá aqui, ó, o caminho tá aqui. A primeira coisa que fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é nós crente, aqui, né? Se humilhar, já começa aí. Se humilhar. Gente, por que vem primeiro a palavra humilhar? Porque é o orgulho que nos impede de muitas coisas. É o orgulho que fala, foi ele que falou? Ah, mas foi ela que falou. Mas foi ele que não sei o quê. Eu que não vou, não fiz nada de errado, É o orgulho. É o orgulho que fala assim, tipo, ó, já li a Bíblia em Jesus. Aí você recebe um diagnóstico ruim. Como assim, Deus? Eu te servi durante tantos anos. Eu estive na igreja de segunda a segunda, abrindo aquela igreja, fazendo isso, Você põe a mão para cima e fala, Deus isso e Deus aquilo. O que é isso? Orgulho. Porque você acha que porque você serviu e fez, você merecia, então, não passar por nenhuma dificuldade na vida? Isso é orgulho religioso. Quando você fala para as pessoas, porque Deus falou isso para mim, falou aquilo para mim, porque Deus, isso é para uma pessoa que está começando agora. Aí a pessoa fica assim, nossa, então eu nem devo estar acessando Deus mesmo, porque Deus não fala comigo. Você faz a pessoa se sentir, sabe aquela pessoa que faz você se sentir um nada? Você está orando, você está lendo a Bíblia, você está buscando, aí você encontra alguém que é o super espiritual. Aí você pensa assim, gente do céu, parece que o que eu estou fazendo não está bom. Aí você vai e se cobra mais ainda de fazer. Mas assim, você faz, mas não está gerando vida em você. Você está fazendo só para dizer alguma coisa para as pessoas ou para tentar impressionar Deus. Eu amo aquela parábola que Jesus conta, que chegou lá o publicano e o fariseu. E o
fariseu lá disse assim, ó Senhor, eu não tenho nenhum pecado, pode olhar para mim, pode não sei o quê e tal, e bate no peito e tal. E chega lá o outro e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus ainda fala, qual desses você acha que fez a oração mais sincera? Então assim, gente, Deus não quer se impressionar com os nossos glória, com os nossos aleluia, com os nossos não sei o quê, se for só da boca para fora. Ele quer vida real. Eu me lembro como hoje, gente, quando eu estava no início do meu processo, porque você precisa construir o hábito. Não pense que, como eu falei, que você vai acordar com vontade de ler a Bíblia e orar, né? Que nada, você vai chegar à noite, aí que você vai lembrar, né? Sua construção lá religiosa vai falar, você nem orou, aí você lá, quase que dormindo, você fala, Deus, obrigada, abençoe, você já começa a falar enrolado, você já não sabe nem o que você está falando, aí você fala, Deus, boa noite, Deus, dorme com Deus, que Deus te abençoe, né? Era só comigo que acontecia isso. Mas eu estava orando, eu dormia, aí eu acordava, eu estava falando umas coisas nada a ver, ou às vezes eu nem dormia, mas minha mente era sequestrada, assim, sabe? Porque no início a gente tem muita batalha na mente mesmo. Eu descrevo tudo isso em detalhes no livro Desconstruindo o Meu Eu, esse processo de como realmente desenvolver uma intimidade com Deus de verdade, porque vai ser luta, viu? Pense você não que vai ser fácil, vai ser luta, né? E aí, eu lembro que eu, todos os dias de manhã, acordava mais cedo, umas 2 horas mais cedo, para eu ter tempo com Deus. E por que eu fazia isso, gente? Porque eu precisava conhecer a Deus. E eu precisava me esforçar para conhecer, que é o que a gente vai ler daqui a pouco nos versículos seguintes. Mas só para não perder o fio da meada da história aqui. E aí eu fazia isso de estar todos os dias. Só que teve um dia que eu acordei assim, tão cansada, tão sem vontade de estar ali, né? A cama, estava um dia de frio, chuvoso, sabe? E eu sempre trabalhei fora, a vida inteira. Trabalhava fora para vender férias, nunca tirava férias. Era aquela pessoa assim que era trabalhar, fazer, porque a vida financeira é sempre difícil, sempre contando as moedinhas. Então eu achava que também era tudo na força do meu braço. Não descansava e não dependia de Deus. E aí, depois, quando começou esse processo de Deus na minha vida, foi muito claro o direcionamento dele para que eu saísse do trabalho. Gente, e nessa época eu era concursada pública. Eu nunca seria mandada embora. Eu não ganhava muito, mas eu tinha um emprego que muita gente queria ter. E que, inclusive, eu quis ter um dia também. E Deus falou que era para eu abrir mão. E não era para abrir mão porque eu tinha livre escrito, porque tinha chamado revelado. Não tinha ainda o chamado revelado, era só o meu processo com ele. Deus queria me ensinar a ser mãe, a ser esposa, a cuidar da casa e amar a casa. O que para mim era difícil, por quê? Porque eu não tive isso. Então, para mim, o cuidar da casa era só de corpo presente, mas não afetuosamente. Sabe, eu não tinha prazer em pôr uma mesa, em arrumar, em conversar. Para mim era assim, ó, a comida está aí, a roupa está passada, está limpa, o que tem para fazer? Fazer, tique. Aí você faz assim, fiz. Olha como eu sou maravilhosa, uma mãe muito melhor do que a minha. Orgulho, de novo. Enfim, né? Aí, Deus estava me ensinando a base fundamental. Vai obedecer seu marido, Jezabel. Meu pai. Esse homem, tão temperamental como é. Gente, meu marido, ele é maravilhoso. Ele me ama. Me ama até demais, né? Mas ele tem um temperamento, gente. Olha, pensa, sanguíneo, colérico. Tudo mais para cima, assim, sabe? É aquele homem, filho de militar, bravo. E aí, quando ele fala, parece que ele já está brigando com você. E minha vida era chorar com esse homem, porque para mim parece que ele estava sempre me agredindo. Imagina eu me submeter a um homem desse? Depois de ter passado por tanto abuso ainda, tantos homens me tocando indevidamente, eu queria me submeter a homem nenhum, porque eu tive que me submeter, quebrar tudo isso. Ai, gente, olha, Espírito Santo pega pesado. Se você dá liberdade, ele pega pesado, mas com jeitinho, né? Aí eu estava nesses processos aí, né? Então, eu estou lá, não estava mais trabalhando fora, mas eu tinha todas as demandas da casa, aprendendo todas essas coisas de cuidar e amar a casa. Não porque eu tinha quem fizesse por mim quando eu trabalhava fora, não, gente. Era eu também que fazia, mas era aquele fazer fazendo. Não fazer vivendo. Pegando a cueca do marido, estendendo no varal e falar, Senhor, glorificado seja o nome porque eu tenho um marido. Glorificado seja o nome porque eu estou em casa, eu posso estar aqui em casa e tenho tempo para te buscar. Eu cheguei a esse ponto. Quando eu cheguei no ponto de louvar e glorificar a Deus, estendendo a cueca do meu marido, eu falei, cheguei na humilhação total. Aqui foi, mas era de coração a gratidão. Gente, o Espírito Santo é tão maravilhoso, porque era
Era aquela felicidade, pegando aquela cueca, estendendo, que eu falei... Você pensa assim, né? O povo fala assim, tá drogada, né? Não tá normal, bebeu. Enfim, voltando lá, aí eu acordei aquele dia chuvoso, aquele frio, aquela coisa que você fala assim, né? Ah, hoje eu queria ficar dormindo até mais tarde, né? A coberta ali me chamando, né? Tipo, vem, Roberta, deita nas cobertas, vem, Roberta. Sabe aquela cama que abraça? E eu estava ali, ô Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, grandioso, Tu és fiel. Uma oração fria. Deus é isso? Claro. Muitas outras vezes eu expressei isso de coração? Sim. Mas naquele momento era pura religião. Estou aqui porque eu tenho que estar. Porque eu me comprometi a estar. E aquela frieza, aquela coisa vazia, que parece que a oração não passava do teto. Aí eu comecei, ô Deus, tem pecado em mim? Que daí quando você está no começo você fica, né? Tem pecado? Revela, mostra, fala. Não estou sentindo o Senhor, está estranho, está um incômodo. Eu só senti o Espírito Santo falando, seja verdadeira. Aí eu pensei, verdadeira do quê? Na hora me veio meio um pensamento assim. E eu falei, Senhor, vou bem dizer a verdade para você, viu? Ó, aquela cobertinha ali, está me chamando. Aquela cama quentinha, é ali que eu queria estar. Mas eu escolho estar aqui. Gente, uma simples oração, verdadeira, fez assim, ó. Eu senti a porta, assim, ó, do secreto abrindo. Eu senti assim, acabou aquela frieza, porque eu fui verdadeira. Numa coisa simples. E aí eu pude, sabe, me conectar com Deus. Então é isso que Deus quer. Vai precisar ter esforço? Vai. Vai precisar fazer sem vontade? Vai. Eu não estou dizendo que não precisa. Vocês ouviram eu falando, eu precisei. Só que eu estou falando, eu escolho. É como aquela música do Thales, antiga, né, que fala, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Esse era meu hino naquela época. Porque eu escolhia todo dia. Eu não queria, não. Meu corpo não queria, mas eu escolho. E sem saber, porque eu nem tinha estudado psicologia naquela época, sem saber, eu estava construindo um hábito. Eu estava construindo um padrão comportamental. Que hoje, se eu deixo de ler a Bíblia ou de orar, não dá, não tem como. Porque criou-se um hábito, não por religião, por prazer, por vontade, por entender que eu preciso estar aqui. E é isso que vai nos confirmar Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha que simples, mas que profundo. Por quê? Conheçamos e prossigamos. O que Jesus está falando? Você nunca vai conhecer Ele por inteiro. Enquanto você for viva, prossiga. Ah, já conheci isso aqui. Prossiga, porque tem mais. Gente, a Bíblia, você pode ler. Como Deus vai falar de maneiras diferentes, vai saltar palavras diferentes, interpretações diferentes daquela que você teve no outro momento. Por quê? Porque ela é viva. Ela é viva, é uma palavra viva, que vai falar de acordo com o que você está vivendo no momento. Como você não é aquela pessoa do ano passado, se você ler a Bíblia, a mesma passagem que você já leu ano passado, vai falar com você de maneira diferente, porque nem você é a mesma pessoa. Por isso que não existe isso. Ah, já li a Bíblia uma vez, está ótimo. Não, é ler e reler, mas não por religião para dizer, ó, já li a Bíblia 20 vezes, hein? Ó, você abre a Bíblia lá toda pintada, né? Aí você ama abrir a Bíblia pintada lá da irmã, para a irmã ver quanto você, né? Aí a irmã não consegue achar Oséias, você fala, deixa que eu acho para você. Mas você não fala porque você quer ajudar ela, que você quer mostrar, eu sei onde está Oséias. Você sabe onde está Obadias? Naum. É crente, né? É crente, entendeu? Mas você quer mostrar. Né? Ainda bem que, para isso, ainda bem que veio o celular para quebrar os religiosos, porque você já vai lá, e eu não gosto de Bíblia e celular, mas não por causa de religiosidade, eu sou velha, eu gosto de coisa, né? E essa é a minha Bíblia de viagem, nem é a minha Bíblia mesmo, né? Que a minha sim é marcada, mas não, né? Não para mostrar, porque se eu quisesse mostrar, eu vinha com a minha mesmo, porque daí ela ia estar toda, né? Mas não. Por quê, gente? Porque é isso, a gente precisa ser essa conexão com Deus sem mostrar para o outro, sem plateia, porque disso não vale nada. Aí, esse mesmo Oséias 6,3, na versão NVT vai dizer assim, ó, conheçamos o Senhor,
Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Ah, mas eu não consigo me conectar com Deus. Ó, esforcemo-nos. O esforço vai ser o quê? Primeiro de tudo, deixa o seu celular de canto, fia. Porque o seu celular hoje se tornou o diabo na sua vida, no sentido de... Porque, assim, a palavra Satanás, no grego, significa adversário, ok? Né? Então, o que é o seu adversário? Cada hora é uma coisa e você precisa identificar. Quando eu quero buscar uma conexão com Deus, o celular se torna meu Satanás. Por quê? Notificação, plim, plim, isso e aquilo. O cérebro, aí é cérebro, gente. O cérebro, ele é programado para resolver. Então, vem uma notificação, o seu cérebro entende como uma pendência, ele vai querer resolver aquilo. É orgânico, tá? Não vamos misturar espiritual com o que é científico também, embora a gente seja um todo, e quando a gente entende esse todo, a gente fala, então é por isso. Né? É porque é pecado entrar com o celular na igreja. Vamos lá. Significado da palavra pecado no grego, errar o alvo. Nesse sentido, sim, se torna pecado eu pegar o celular e ficar vendo as outras coisas enquanto eu quero me conectar com Deus. Por quê? Porque ele está me levando a errar o alvo. Se o meu alvo é me conectar com Deus, se eu fico no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu estou pecando. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não de uma maneira religiosa, pelo amor de Deus, tá? Não é que ter isso é pecado. Mas é nesse momento eu preciso entender o que vai me levar a me conectar com Deus. Silêncio. Por isso que precisa ser ou uma hora antes da sua casa acordar, ou depois que a sua casa dormiu. Porque a gente que é mulher, não adianta, gente. É mãe, é amor, é não sei quem, não dá para ter sossego. Né? Se você não está sozinho em casa, não dá para ter sossego. E as demandas da casa vão nos engolindo. Quem trabalha fora, mais ainda, toda essa dificuldade, enfim. Então, a gente precisa ter foco, concentração. E aí também vai ser um processo, até que a gente consiga, vamos dizer assim, calar todas as vozes na nossa mente, para que a gente consiga encontrar esse fio de conexão. Por isso que as pessoas desistem. Muita gente fala, nossa, eu vou lá, mas eu oro 5 minutos e, tipo assim, não acontece nada. E, para mim, eu acho que é pura religião fazer isso. Aí usa desculpa, inclusive, que agora, como a gente fala muito contra essas ações religiosas, as pessoas ainda usam isso para falar, aí é pura religião, não adianta nada eu ficar lá. Discordo. Entendeu? Porque a pura religião é fazer aquilo que eu estava fazendo. Não. Mas o fato de se esforçar para estar não é a religião. É tipo assim, eu vou conseguir, eu vou vencer essas barreiras, inclusive as barreiras da religião. Eu vou vencer esse pensamento que fica me colocando aqui, sabe? Tipo, porque você não ouve Deus, porque você está em pecado, porque você é isso, porque você é aquilo que te afasta de Deus. Você precisa vencer. E vai ser um processo de perseverança, de esforço. E é isso, gente, é isso que Deus fala de nós. Esse conhecer, inclusive, aqui no grego, é o iada. Iada significa dependência absoluta de Deus. Gente, é difícil demais depender de Deus absolutamente dessa maneira. Ou se é, porque a gente entrega e pega. Não, Senhor. Senhor, me perdoa. Eu fui lá, eu fiz, né? Não pode, né? Senhor, estou te entregando, meu marido, essa questão. Olha, eu estou te entregando. Me ajuda a não falar mais nada. Calar minha boca. Me ajuda. Gente, meia hora depois a gente está lá, camando um negócio, resolvendo, tentando resolver, fazendo. E não dá conta que você está fazendo, você não percebe. Quando você tem uma conexão com Deus, por isso que é bom você ter uma conexão. Às vezes, lá no fim do dia, uma luz no fim do túnel acende, o Espírito Santo meio que coloca assim. Aí você começa a pensar, é mesmo, já estava eu lá de novo? Agora, se você não tem essa vida de reflexão, de caminhar com Deus e de buscar, vai passar, você nem vai perceber que você entregou, pegou, e você não vai perceber que você já pegou. Por isso que a gente precisa caminhar com Ele. Jeremias 29, 12 a 14, vai dizer assim, olha, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Que é o que a gente está falando aqui, é o tema do seminário, coração aberto.
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha que passagem, gente. Qual é o cativeiro que você vive? Qual é a dor que você vive? Qual é a prisão emocional, espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, casamento, relacionamento, eu não sei o que você sente que você está presa. Jesus vai te tirar desse cativeiro, mas quando você for buscar de todo o coração. Salmos 105:4 vai dizer, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Isaías 55:6 vai dizer, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. João 15:5 vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Você está entendendo? Isso foi alguns versículos. E eu sugiro uma lição de casa para vocês essa semana. Entra no Google. Gente, hoje nós somos uma geração abençoada. Tá? Eu acho que pela tanta facilidade acaba ficando muito na preguiça. Porque a gente é uma geração abençoada. Na época dos nossos pais não tinha Google. Tá? Era lá tinha que ficar buscando lá na referência bíblica lá. Imagina ficar caçando versículos que falem sobre isso na referência bíblica. Você digita no Google, versículos sobre buscar a Deus. Você vai ver o quanto de versículo que vai aparecer. Sabe o que você faz para você aprender? Memorizar. Você vai anotar esses versículos na mão mesmo, viu, queridas? Que é para você passar pelo seu cérebro, treinar e trazer informação ali e consolidar mais. Anotou? Aí você vai separar em papeizinhos. Pega papeizinhos e aí você cola na sua casa. Se você pegar 20 versículos, coloca esses 20 em lugares diferentes. Um na porta do guarda-roupa, um perto da cozinha, não sei na onde, no banheiro. Cada lugar que você passar, você dá uma lida. Mas não é assim. Não, né, gente? Só para dizer, a mulher falou lá, eu estou fazendo. Ó, Deus, estou fazendo. Não mudou nada. Não. Você vai memorizar. Para. Até bom, viu? Para treinar o seu cérebro. Para a agitação, porque a agitação, a correria, é aquilo que te leva a gritar com seu filho, a falar demais, a fazer besteira, porque você está... Porque quando você para, seu corpo vai, sabe? Você vai centralizando assim, ó, você vai encontrando o seu centro, o seu eixo, como dizem. Para, lê em voz alta, tá? E aí, fala para você mesma, viu, fulana? É isso aí, então. E vai assim, ó. Gente, 2 meses, 3 meses. Façam isso, vocês vão ver. Esses versículos, eles vão encontrando espaço no seu cérebro. Eles vão como que, tipo, moldando o seu cérebro. E você vai entendendo, não de maneira religiosa, mas de maneira clara, a importância de buscar a Deus e de estar em Deus. E ore e peça, Senhor, desenvolve em mim esse desejo. Não por religiosidade, não para mostrar para o outro, mas porque eu quero te conhecer. E aí, quando você conhecer a Deus, você vai conhecer Ele como Pai, você vai conhecer Ele como Filho e como Espírito. E todas as características... Gente, eu amo quando Deus fala para Moisés, quando ele pergunta, mas o que eu vou dizer quando eu estiver lá diante do povo? Não vão acreditar em mim? E ele fala, diga que o Eu Sou te enviou. Então, o que você precisa? O que você quer conhecer de Deus? Ele é tudo, absolutamente tudo, inclusive professor. E eu acho que, para mim, uma das características mais maravilhosas que a gente pode desfrutar do Espírito Santo é que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor. Jesus diz, enviarei alguém que vai lembrar você de todas as coisas. E use desta oportunidade que Deus te deu. Senhor, eu quero. Eu falo no meu livro lá, eu falo assim, anota o meu nome aí, eu falo meu nome completo para o Espírito Santo. Me matricula na sua universidade. Espírito Santo, eu quero entrar na sua universidade. Mas cuidado, que se fizer essa oração, Deus faz assim, ó, contigo. Foi assim que Ele fez comigo. 3 anos desconstruindo o meu eu. Você não está na faculdade, filha. Mas eu não me arrependo. Porque quantos ensinamentos. Doía, dava raiva, né? A Eva vinha, mas aí eu ia vendo, eita, quanta coisa tem aqui ruim, hein?
E eu sou quem para falar de fulana? Aí pronto, quebrava. Quebrava. Porque quando eu ia lá... Aí Deus me fazia ver, né, quem eu era, eu pensei, oh, Jesus, quem sou eu para falar? E eu fui conhecendo a paternidade de Deus. Para a gente encerrar por causa do horário, a minha história de vida incluiu, gente, a minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade, o meu pai biológico deu dinheiro para ela abortar. Essa gestação, essa fecundação foi dentro de uma violência sexual, dentro de um estupro mesmo. Então, você imagina eu, como bebê, tudo que eu recebi e absorvi dos sentimentos que minha mãe vivenciou. Porque tudo que nós e o nosso marido, enfim, as pessoas mais próximas do bebê sentem e vivem, o bebê, ele introjeta nele. Não tenho tempo de explicar muito aqui, mas, enfim, vai como que criando a sua personalidade, tá? Vai fazendo parte da sua identidade e muito mais da sua leitura de vida, né? Percebe que pessoas que interpretam sempre que estão sendo rejeitadas porque a experiência dela foi só de rejeição. Então, quando ela entra na igreja, se a pastora está distraída e não cumprimentou ela, ela se sente rejeitada. Não é que a pastora rejeitou, é porque a história de vida sempre deu para ela essa mensagem, essa informação. E essa era eu, porque toda a vida eu passei por experiências de rejeição, de abandono, de dor. Então eu vivia, eu era muito, né, aquela pessoa melindrosa, tudo se feria, tudo, e você se torna uma pessoa difícil. Mas eu não via dessa forma enquanto eu só olhava para minha dor. Ela tentou o aborto. Meu pai tinha dado dinheiro, ela tentou. E o aborto não deu certo, porque aí entra a soberania de Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas, porque ele fez o quê? O espírito é de quem? É dele. Né? Então, ninguém vai matar ninguém, porque o Espírito é do Senhor. Só que aquilo influenciou, obviamente, toda a minha construção. Como eu disse, o sentimento foi, não sou bem-vinda nesse mundo. Tentaram tirar a minha vida, tentaram acabar comigo. E aí ela pensou numa ideia de, tipo, um homem que ela era apaixonado, um outro homem, não esse meu pai, porque ela não era apaixonada por ele, ela trabalhava por ele era patrão dela, 30 anos mais velho que ela, inclusive. E ela era apaixonada por um rapaz e ela pensou, e se eu falar que a Roberta é filha dele? Aí ela bolou um encontro com o cara, se entregou para ele, se relacionou com ele, mas ela já estava grávida de mim. Só que aí ela, opa, eu uso essa história para falar que a Roberta é filha dele, que naquele dia eu engravidei. Passou mais algum tempo, ela falou que estava grávida. Mas esse cara não acreditou muito. Só que como a mãe desse homem era uma mulher muito boa, ela disse para ele registrar. Ela disse que, olha, se precisar, eu cuido dela. Só que ele não viveu com a minha mãe. Então, ele só deu o registro para mim, mas nunca conviveu com a minha mãe. E aí, a minha mãe deixou eu com a mãe desse homem. Então, eu morei 5 anos na casa dessa minha avó. E meu pai nunca foi me ver. Então, eu não tive a presença paterna. Só que, com 11 anos de idade, a minha mãe veio me contar essa história. Que esse homem que eu acreditava que era o meu pai, e que eu já sofria a dor da rejeição, não era. Era pior. Era esse outro que eu falei, que violentou ela, que tentou, que deu dinheiro para abortar. Então, vocês imaginam tudo isso dentro de mim. E assim, minha mãe contou para mim assim, como se fosse uma coisa comum. Aí falou que eu não tinha nem nascido na data que eu nasci no dia 3 de maio, e o meu registro é no dia 3 de julho. E ela falou que ela enganou, ela usou mesmo os 2 meses para poder enganar outro cara, para ele acreditar. Naquele momento, gente, é como se eu entendesse o seguinte: tudo que está aqui no meu documento é mentira. O nome do pai é mentira. A minha data de nascimento é mentira. 2 coisas importantíssimas. Quando eu cheguei à terra e quem me gerou. Eram mentiras. E Satanás usava isso realmente contra mim. Você não tem valor. Ninguém se importa com você. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. Logo depois eu conheci meu marido, que sim, foi um presente de Deus. Eu creio que Deus usou até a força que Ele tem para poder ser essa força para mim. E ali foram 15 anos de casado. E eu cristã, tá, gente? Eu conhecia a Deus, eu ia na igreja, só que eu não tinha essa vida com Deus, íntima. E foi esse ponto que eu descrevi tudo para vocês aqui com brincadeira, de uma forma bem de conversa, mas foi ter esse entendimento de que eu vivi 30 anos da minha vida como uma religiosa e não como uma filha. De que eu precisava ser filha. Mas como que eu ia para um pai, sendo que eu nunca tive pai? Eu não tinha referência de pai. E aí a gente também atrela o seguinte, que eu vivi abusos sexuais também dos meus 5 anos até quase eu casar. Fui vítima de vários abusos de homens e mulheres em várias casas que eu passei. E como que você pensa, se Deus é pai, por que Ele permite uma criança de 5 anos ser tocada indevidamente, ser violentada? Não casa.
Mas é porque, como eu disse sobre o livre-arbítrio no começo, Deus não deseja que as pessoas façam isso. Elas usam erroneamente para o mal, usando da maldade que tem no coração para poder fazer mal ao outro. E aí, gente, com 32 anos o meu casamento estava naufragado. Eu dentro da igreja tentei tirar a minha vida, tomei remédio, tentei o suicídio. Estava tudo errado. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu só desejava a morte todos os dias. Eu imaginava eu no caixão. Eu já estava num nível patológico assim terrível. E muitas vezes nós como igreja deixamos de pensar nas pessoas que estão sentadas ao nosso lado. Às vezes aquela pessoa que é difícil, você falou, é ruim, você não sabe a história dela. Muitas vezes nós precisamos acolher, nós precisamos falar, você precisa de ajuda, sem condenar, estender a mão. Mas aquele que recebe a mão estendida também precisa fazer a sua parte, aproveitar a oportunidade. Foi isso que aconteceu. Um dia eu estava saindo do culto e Deus usou a vida de uma mulher abençoada que perguntou se eu estava bem. Só aquela pergunta me fez ir às lágrimas. E ela me convidou para conversar com ela. E ali começou um processo que Deus usou a vida dela para acolher a minha dor. Eu só precisava falar, porque não adiantava falar para o meu marido. Meu marido fala, passado é passado, o passado está lá atrás. Tem gente que não vai entender a sua dor porque não viveu. Só você sabe a dor que é ser rejeitada, ser traída, ser caluniada, ser abandonada, ser desprezada. Só você sabe. A dor é tua. Por isso que você precisa ir para Deus com ela, porque Ele sabe a maneira de tocar. E ali, naquele processo daquela mulher, toda semana me atendendo gratuitamente, eu comecei a ter uma percepção do amor de Deus. Que esquisito. Como que a pessoa passa ali 1 hora da semana dela te ouvindo, orando por você, jejuando por você. Eu tive a revelação do amor de Deus através de uma pessoa. Nós somos responsáveis por revelar o amor de Deus. Não de brigar, não de xingar, não de exigir os nossos direitos, de revelar o amor de Deus. Foi ali que eu comecei a pensar, Deus me ama. Deus me ama. Porque Ele para uma pessoa. E no dia que foi o processo da minha libertação, tinha 2 intercessoras, mais a pessoa que estava me ajudando. Então aquelas pessoas estarem ali por mim me fez ver que Deus se importava comigo. Tem alguém te ajudando? Para de falar que Deus não se importa com você. Enxerga. Porque muitas vezes Deus já colocou pessoas para revelar o amor dele para você. Às vezes o seu marido é um instrumento de Deus para revelar o amor dele para você, mas você está lutando contra. Eu lutava contra o meu marido porque eu não me permitia ser amada, porque eu nunca havia experimentado o amor nem de um pai, nem de uma mãe, nem de um relacionamento amoroso. Eu sempre tinha sido usada e descartada. Eu não conhecia o amor verdadeiro. Então quando meu marido passou a trazer esse amor, eu me assustei. Eu achava, ele me controla demais, ele quer saber onde eu estou, ele quer saber o que eu estou fazendo. Controlador, possessivo, eu vou largar desse homem. E era cuidado. E exagero um pouco às vezes, eu sei, mas eu aprendi a lidar também para entender ele. Perdeu a mãe aos 7 anos de idade, perdeu o pai aos 17, filho de militar. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele não quer perder a única coisa que ele tem. Então ele vai cuidar da família dele. Só que eu só pude entender isso no processo de conhecimento. Por quê? Porque eu brigava com ele. Me deixa. Não posso ter vida, não posso fazer nada. Inclusive no início do chamado ministerial. Não me deixa fazer nada, não me deixa nos lugares, porque então Deus tem que te levar para eu fazer a obra. E eu pedi para Deus levar o meu marido. Cheguei a esse ponto. E Deus falou, não, filha, porque é Ele que vai moldar o seu caráter para você ensinar as outras mulheres a como lidar com maridos que não são tão espirituais, ou que se mostram tão espirituais, mas que têm caráter. É isso, gente, é encontrar esse pai. E eu encontrei esse pai através de pessoas, através do conhecer, do buscar, do bater. E eu pude ter contato com esse amor. E é o que eu quero e desejo para a vida de vocês, em nome de